Começaremos pela atividade 2. Determine o valor da incógnita em cada uma das equações abaixo. Então, na sequência, vamos resolver todas as equações que se seguem do item A até o F. Vamos lá? Então, aqui nós temos a equação 30 é igual a 12 mais x. Para resolver, eu só preciso isolar esse x. Observe que aqui eu só tenho o 12. Então, basta fazer o seguinte. Se eu subtrair 12 desse lado e subtrair 12 desse, eu não vou alterar a minha equação. Ela ficará da mesma forma. Mas observem que, fazendo isso, eu tenho 30 menos 12 é igual a 18. É que eu posso cancelar, ó. 12 menos 12 dá 0. Então 18 é igual a x, ou seja, x é igual a 18, é a solução dessa nossa primeira equação. Agora nós vamos resolver a segunda equação. Para isso, basta deixarmos do lado esquerdo tudo que tiver a nossa incógnita x e do outro lado a parte numérica apenas. Então, nós fazemos da seguinte forma. O 2x já está do lado esquerdo, então eu reescrevo. O mais 7 não tem parte algébrica, então eu não vou escrevê-lo desse lado. O que tem parte algébrica é só o menos 3x, só que eu vou ter que mudar ele para cá. Como eu tenho que fazer essa mudança de lado da igualdade, ele vai trocar o sinal. Ele é negativo, vem positivo. E observem que não tem mais nenhum termo que tenha incógnita x, então escrevo igual. Do outro lado tem o 12. Eu reescrevo esse valor. Não tem mais nenhum valor, mas tem esse 7 desse lado que eu devo passar para lá. Ele é positivo, muda de lado da igualdade, fica negativo. Aqui eu somo, já que a parte algébrica é a mesma. 2x mais 3x é igual a 5x. Então 5x é igual a 12 menos 7, 5. Posso dividir os dois lados por 5. Ou simplesmente esse 5 eu passo dividindo, né? Então x é igual a 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, o meu resultado, ou seja, a minha solução, nesse caso, x igual a 1. Então, nós temos aqui m menos 20 é igual a 6m menos 5 menos 2m. Então, o que nós fazemos? Desse lado vai ficar só os termos que contêm a incógnita m. Então, eu terei m. Aqui eu tenho o menos 20, ele não vai ficar desse lado. Então, eu vou para o outro lado. Aqui eu tenho o 6m, ele volta para esse lado, então ele muda o sinal. Então, vai ficar menos 6m. E com m eu tenho aqui o menos 2m, que é negativo, então ele vem positivo, ele vem mais 2m. Tudo com m já foi escrito. Agora a parte numérica. Do outro lado já tem o menos 5. Eu reescrevo ele. Não tem mais nenhum número aqui. Então, eu passo esse menos 20 aqui para o outro lado. Ele está negativo, então ele vai positivo. Então ele vai mais 20. Então, eu terei isso aqui. 1m menos 6m mais 2m. Então, eu vou somar a primeira parte positiva. 1m mais 2m dá 3m. Aí eu vou ter 3m menos 6m. Então, o 6 é maior, então vai ficar negativo. Aí eu faço 6 menos 3 dá 3m. 20 menos 5 dá 15. Eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Porque esse primeiro membro aqui não pode estar negativo para resolvermos a equação. Então, eu terei o seguinte, eu terei que 3m é igual a menos 15. Tudo muda de sinal. Passo 3 dividindo, então eu vou ter que m é igual a menos 15 dividido por 3. Ou terei que m é igual a menos 5.
o nosso resultado. Na D nós temos a seguinte equação: 10 é igual a 26 menos 2 que multiplica P mais 8. Nós devemos resolver essa multiplicação aqui primeiro. E todos os outros termos simplesmente vamos repetir. Então nós vamos ter 10 é igual a 26 e que multiplicamos, lembrando que aqui é menos. Então menos 2 vezes P dá menos 2P. Menos 2 vezes mais 8, ora, menos com mais dá menos. 2 vezes 8, 16. Agora, isolamos o P. Vamos trazer ele para esse lado, porque ele é o único termo que tem, esse termo aqui é o único termo que tem a incógnita P. Então, ele vem para cá, ele vem 2P positivo. Então, nós vamos ter que 2P é igual a... Desse lado ficou 26 e o menos 16. Nós devemos trazer esse 10 para cá. Só que ele muda de lado, ele vem negativo. Então ele vem menos 10. Então nós temos que 2P é igual a 26 menos 16 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Bom, o 2 está multiplicando o P, passo ele dividindo. Então, o meu P vai ser igual a 0 dividido por 2. 0 dividido por qualquer valor é 0. Então, a solução nesse caso é 0. Como esse exercício está escrito nessa forma, nós vamos utilizá-lo para resolver essa equação do primeiro grau. Nós sabemos o seguinte, que menos 4 vezes 0, ou seja, todo número vezes 0 é igual a 0. Então, se eu tiver menos 4 vezes 0 é igual a 0. Então, nesse caso aqui, para obtermos essa igualdade, devemos ter que isso aqui é igual a 0. Porque nós teremos menos 4 vezes 0 e isso será igual a 0. Então, nós deveremos ter 5 menos y é igual a 0. Vou fazer diferente, eu vou passar o y, o menos y, para o outro lado. Ele vai mudar de sinal. Então eu terei que 5 é igual a, aqui está menos y, para o outro lado vai y positivo. 5 é igual a y, então y é igual a 5, é a solução desta equação. Na F, nós temos aqui 2 que multiplica D menos 6 é igual a 4 que multiplica essa diferença de 4 menos 2D. Então, primeiro nós resolvemos essas multiplicações. Tanto aqui como aqui também. Então, 2 vezes D, 2D. 2 vezes menos 6, aqui é mais com menos dá menos, 2 vezes 6 dá 12. É igual a 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes menos 2D, ó, mais com menos dá menos. 4 vezes 2, 8 e D. Agora o que fazemos? Desse lado eu vou deixar somente os termos que possuem a incógnita D. Então eu terei, aqui eu já tenho 2D. Aqui eu tenho o menos 8D. Passo para cá, ele vem positivo. Mais 8D. É igual, aqui já tenho 16. E eu devo passar o menos 12 para lá. Ele vai com mais 12. Então, nós teremos aqui 2D mais 8D é igual a 10D. Então, nós teremos que 10D é igual a 16 com mais 12, 28. Então, passando 10 dividindo, porque ele está multiplicando o D, nós teremos que D é igual a 28 sobre 10. 28 dividido por 10, nós escrevemos aqui o 28. A vírgula está aqui, ela volta uma casa porque eu só tenho 0. Então, essa aqui é a minha solução. D é igual a 2,8. A cobrança pelo plano mensal de uma operadora de celular é feita da seguinte forma: R$ 45,00 de taxa fixa, mais 80 centavos por mensagem enviada e R$ 1,20 por minuto de ligação. Se em um mês um usuário desse plano enviou 32 mensagens e sua conta mensal foi de
R$ 208,60, qual foi a duração total em minutos das ligações feitas por ele neste mês? Vamos lá. No nosso exercício, então nós temos o seguinte, que a conta paga foi de R$ 208,60. O número de mensagens nós vamos chamar de X, no caso foram 32 mensagens. E queremos descobrir a quantidade de minutos de ligação que vamos chamar de Y. A nossa conta será dada por uma parte fixa de R$ 45 mais 80 centavos por número de mensagens mais R$ 1,20 por número de ligação. E essa nossa conta deu R$ 208,60. Bom, resolvendo esta equação aqui, substituindo os valores que nós temos, nós encontraremos os minutos de ligação que estamos procurando. Então nós teremos o seguinte, que 45 mais 0,80 vezes o número de mensagens, que é 32, mais 1,20, né, R$1,20 vezes Y é igual a 208,60. Bom, agora nós devemos resolver essa multiplicação aqui, ou seja, 0,80 vezes 32. Então, nós fazemos da seguinte forma. Nós temos aqui o 32, que multiplica 0,80, eu vou colocar apenas 0,8. 8 vezes 2 dá 16, vai. 8 vezes 3, 24 e 1, 25. Observe que aqui eu não tenho nenhuma casa decimal, ou seja, nenhum valor após a vírgula, e aqui eu tenho 1. Então, aqui eu terei um valor após a vírgula. Então, nós teremos aqui 45 mais 25,6, ou seja, 25,60, mais 1,20y é igual a 208,60. Eu vou somar aqui primeiro esses valores, para facilitar a minha conta. 45 com mais 25,60, 70 e 60, mais 1,20y é igual a 208,60. Bom, esse valor aqui eu vou passar para o outro lado, só que ele vai mudar de sinal. Então eu teria o seguinte, 1,20y é igual a 208,60 menos 70,60. E aí eu devo fazer essa conta aqui do lado. Então fazemos 208,60 menos 70,60, vírgula abaixo de vírgula. Então aqui nós teremos 0 menos 0, 0, 6 menos 6, 0, 8 menos 0 dá 8. Aí aqui eu tenho 20, né? 20 menos 7 dá 13. Então aqui dá 138. Então eu tenho aqui que 1,20y é igual a 138. Passa esse valor para o outro lado dividindo. Então terei que y é igual a 138 dividido por 1,20. Como fazemos essa multiplicação já que temos a vírgula? Bom, eu vou desaparecer com ela. Basta multiplicar por 100 e ela ficará após o zero. Então faço aqui vezes 100 e aqui também vezes 100. Então eu terei 138 vezes 100, acrescento os dois zeros. 138, 00. Isso aqui vai dar 13.800. Isso aqui, multiplico por 100, a vírgula anda duas casas, fica 120. Posso cancelar esse zero com esse. E aqui eu vou ter 1.380 dividido por 12. E aí nós vamos fazer essa continha aqui. 1.380 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12. Sobra 1. Desço o 8. 18 por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12.
sobra o 6. Desce o 0. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12 dá 60. E aqui o resto é 0. Então, aqui o meu resultado será 115 minutos de ligação. Atividade 4. Em uma reunião, compareceram 42 pessoas. Se o número de mulheres era o dobro do número de homens e o número de crianças era o triplo do número de homens, quantas mulheres, homens e crianças compareceram a essa reunião? Na reunião há 42 pessoas, onde nós vamos chamar a quantidade de homens de H. O número de mulheres é o dobro da quantidade de homens, então a quantidade de mulheres será 2H. E a quantidade de crianças é o triplo do número de homens, vamos chamar de 3 vezes H. Esse total é de 42 pessoas, então na hora que somarmos H mais 2H, que é a quantidade de mulheres, mais 3H, que é a quantidade de homens, eu vou obter 42 pessoas. Somando H mais 2H mais 3H, eu terei 1H mais 2H, 3H. 3H mais 3H, 6H. Então, terei que 6H é igual a 42. O 6 está multiplicando o H, passa dividindo. Então, eu terei que H é igual a 42 dividido por 6. 42 dividido por 6 é 7, ou seja, H é igual a 7. Bom, então sabemos a quantidade de homens. H é igual a 7, então temos 7 homens. O número de mulheres é o dobro, ou seja, 2 vezes H. 2 vezes 7, que é igual a 14 mulheres nessa reunião. E o número de crianças, 3 vezes H, ou seja, 3 vezes 7, que é igual a 21 crianças. E assim finalizamos este exercício. Atividade 5. É uma questão do Enem 2009. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Para a atividade 5, nós teríamos que as despesas poderiam ser calculadas da seguinte forma. Para 50 pessoas, cada pessoa pagou uma quantidade X, 50X, só que a despesa foi maior, então eles precisariam de mais R$ 510. Agora nós temos outra situação, que é a chegada de mais 5 pessoas, e a condição para a divisão é que ela será feita de forma igual. Porém, os 50 primeiros que já pagaram a quantia X, eles terão que pagar R$ 7 a mais para que estejam pagando a mesma quantidade que os outros. Então, os 50 tem que pagar R$ 7 a mais, ou seja, além da quantidade X, eles vão ter que pagar mais R$ 7. Os outros 5 vão pagar a cota deles. Vamos chamar essa cota de C. Então, nós temos duas equações para essa despesa. Então, nós podemos igualá-las. Será da seguinte forma. 50 que multiplica x mais 7, mais 5 vezes C, é igual a outra equação para a despesa. 50x mais 510. Faça essa multiplicação aqui. Então, terei 50 vezes x, 50x. Mais 50 vezes 7, 7 vezes 5, 35. Então, 50 vezes 7 dá 350.
mais 5c é igual a 50x mais 510. Bom, eu vou trazer tudo que tiver incógnitas para esse lado e tudo que for apenas numérico para o outro. Então, farei da seguinte forma: eu terei 50x, que já está aqui, mais 5c, que já está aqui. O 50x do outro lado eu trago para cá, trocando de sinal, menos 50x. Do outro lado, eu já tenho 510 menos 350, né? Que desse lado aqui passa para o outro lado, mudando de sinal. Então, ó, eu tenho 50x menos 50x. Cancelo. 50x menos 50x dá zero. Então, aqui sobra só o 5c. 5c é igual a 510 menos 350 dá 160. Então, c será igual a... O 5 está multiplicando o c, passo dividindo. 160 dividido por 5. 160 dividido por 5 é igual a 32, que será o valor da cota que cada pessoa vai ter que pagar. Então, a resposta correta é a letra D. Atividade 6. Ao resolver a equação x mais 4 é igual a 2 que multiplica, abre parêntese, x menos 13, fecha parêntese, mais 1, qual é o valor que se encontra para o x? Então, nós primeiramente devemos fazer essa multiplicação aqui do 2 pelos dois valores dentro do parêntese. Repetimos aqui a primeira parte. X mais 4 é igual a 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 13, mais com menos dá menos, 2 vezes 13, 26. Mais 1. Então, eu tenho aqui que x mais 4 é igual a 2x. Menos 26 mais 1, conserva o sinal do maior, que é 26, então fica negativo. E subtrai, o 26 menos 1 dá 25. Agora, nós vamos separar. Desse lado, nós ficaremos apenas com os termos que tem a letra x. E do outro lado, a parte numérica. Então, aqui eu terei x. 2x passa para cá, mas ele está positivo. Então, ele vem negativo, em menos 2x. Não tem mais nenhum. Do outro lado, já tem o menos 25. Reescrevemos. E levamos para o outro lado o mais 4, que vai menos 4. Então, x menos 2x, né, dá menos 1x. Menos 25 menos 24, conservamos o sinal porque são iguais e somamos. 25 com mais 4, 29. Multiplica aqui por menos 1, porque esse valor não pode ficar negativo. Então, aqui muda de sinal, do outro lado também. Então, x é igual a 29. Atividade 7. A soma das idades de 3 irmãos que nasceram com espaçamento de 2 anos entre eles é 36 anos. Qual é a idade do irmão mais velho? Idade 7, nós temos o seguinte, que os irmãos nasceram com espaçamento de 2 anos entre si, e são 3 irmãos. Então, podemos esquematizar a idade do primeiro sendo x, a idade do segundo é a idade do anterior com mais 2 anos, ou seja, x mais 2. E a idade do terceiro é a idade do segundo irmão com mais 2, ou seja, x mais 2, que é igual a x mais 4. Bom, o que sabemos é que a soma das idades deles é igual a 36 anos. Então, somando a idade do primeiro, que é x, com mais a idade do segundo, que é x mais 2, com mais a idade do terceiro, que é x mais 4, nós obtemos um total de 36 anos. Então, nós somamos aqui. Como só tem mais, eu posso somar direto x com mais x com mais x. Então, vai ser 3x. 2 com mais 4, 6. 3x mais 6 é igual a 36. O 6 eu passo para o outro lado. Então, ele está positivo,
fica negativo. Então 3x é igual a 36 menos 6. Então aqui chegamos que 3x é igual a 36 menos 6 é 30. Seguindo aqui a conta, o 3 está multiplicando e eu passo dividindo. Então x é igual a 30 sobre 3. 30 dividido por 3 é 10. Descobri a idade no caso do primeiro. Mas nós estamos interessados na idade do mais velho, que é x mais 4. Se a idade do mais velho é x mais 4, eu sei que x é igual a 10, então a idade dele será igual a 10 mais 4, que é igual a 14 anos. E a nossa resposta está na alternativa D. Atividade 8. Uma questão do Enem 2010. O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão, na passada ele cairá com outro pé, do qual o salto é realizado. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que, do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía 1,2 metros e, do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 metro. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova e considerando seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre. No primeiro salto, a distância alcançada por esse atleta podemos chamar de x. No segundo salto, a distância alcançada foi 1,2 metros a menos que na primeira. Então nós escrevemos essa distância alcançada como x menos 1,2 metros. E no terceiro salto, a distância alcançada foi 1,5 metro a menos do que no segundo salto. Então, isso aqui nós devemos escrever x menos 1,2, que foi a distância alcançada no segundo salto, menos 1,5. Bom, aqui vai bastar conservar o x. E já que os sinais são iguais, nós conservamos aqui os sinais de menos e somamos os valores. 1,2 com mais 1,5 dá 2,7. Então, essa aqui foi a distância alcançada no terceiro salto. A meta desse atleta é alcançar 17,4 metros na prova, ou seja, somando os três saltos, nós deveremos ter 17,4. Então, x mais x menos 1,2 mais a distância alcançada no terceiro quarto, x menos 2,7, isso aqui deverá ser igual a 17,4. Como os sinais são todos positivos aqui, então, para eliminarmos o parênteses, basta escrevermos os valores com sinais que ele já tem. Então, será x mais x menos 1,2, porque o sinal é positivo, então eu não altero aqui, mais x menos 2,7. É igual a 17,4. Então, aqui eu vou somar os valores, né? Aqui eu vou somar os termos que tem x. Então, eu tenho x com mais x com mais x. Isso será igual a 3x. Somando os valores numéricos, os sinais são iguais, eu conservo o sinal e somo os valores. Eu somo aqui 1,2 com mais 2,7. Vírgula deve estar abaixo de vírgula. 2 com mais 7, 9. 2 com mais 1, 3. Então, isso aqui será 3,9. E isso é igual a 17,4. Esse menos 3,9, eu preciso passar ele para o outro lado. Então, ele vai mudar de sinal. Então, terei que 3x é igual a 17,4 com mais 3,9.
E aí nós somamos também esses valores. Então, 17,4 com mais 3,9, vírgula abaixo de vírgula, 4 com mais 9, 13, vai 1. 7 com mais 1, 8, 8 com mais 3, 11, vai 1, 1 com mais 1, 2. Deixo a vírgula, eu tenho 21,3. Então eu vou ter que 3x é igual a 21,3. Bom, agora eu vou ter o seguinte, o 3 está multiplicando o x, eu passo dividindo 21,3. Então o x vai ser igual a 21,3 dividido por 3. Mas observem que eu tenho um número com vírgula, um número decimal. Então, para fazer essa divisão corretamente, eu vou usar um artifício. Se eu multiplicar aqui por 10, a vírgula anda uma casa e eu não vou precisar mais dela. Mas aí eu terei que multiplicar aqui por 10 também. Então, vou ter 213 dividido por 3 vezes 10, 30. E aí basta fazermos essa divisão. Então, nós vamos dividir 213 por 30. Bom, isso aqui vai dar 7. 7 vezes 30 dá 210. Subtraio. Sobra o 3. Bom, não tem mais número para descer. Eu acrescento um zero aqui e aqui uma vírgula. 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 30, 30. E o resto é zero. Então, meu resultado aqui será 7,1 metro. E a nossa resposta está na alternativa D. Atividade 9. É uma questão do Enem 2017. Um marceneiro recebeu a encomenda de uma passarela de 14,935 metros sobre um pequeno lago, conforme a figura 1. A obra será executada com tábuas de 10 cm de largura, que já estão com o comprimento necessário para a instalação, deixando-se um espaçamento de 15 mm entre as tábuas consecutivas, de acordo com a planta do projeto na figura 2. Desconsiderando-se eventuais perdas com cortes durante a execução do projeto, quantas tábuas, no mínimo, o marceneiro necessitará para a execução da encomenda? Então, vamos à resolução. Para resolvermos a atividade 9, nós vamos considerar o seguinte exemplo. Se tivermos 3 tábuas, entre elas nós vamos ter 2 espaços. Se tivermos 4 tábuas, entre elas teremos 3 espaços. Ou seja, se tivermos x tábuas, entre elas teremos x menos 1 espaços. Cada tábua para a construção da passarela será de 10 centímetros e cada espaço entre as tábuas será de 15 milímetros. A passarela terá medida total de 14,935 metros. Para equacionarmos o problema, precisamos ter todos esses dados com a mesma medida. Então, vamos transformar tudo em metro. 10 centímetros em metros, para transformar, eu divido pelo equivalente a 1 metro em centímetro, ou seja, 100 centímetros. Divido 10 por 100, eu escrevo aqui o 10 e a vírgula irá se deslocar 2 casas para trás, porque aqui tem 2 zeros. 1, 2. Então, 0,10 metros. Para transformarmos os espaços, nós dividimos pelo equivalente a 1 metro em milímetros, ou seja, 1000 milímetros. Então, significa dividir esse valor aqui por 1000. Então, eu terei aqui o 15, a vírgula voltará 3 casas, porque aqui temos 3 zeros. 1, 2, 3. Então, 0,015 metros. Agora, nós podemos equacionar o problema. Sabemos que a passarela será composta por x tábuas de 0,10 metros e também terá x menos 1 espaços de 0,015 metros. E isso aqui será igual a 14,935. Multiplicamos aqui, x vezes 0,10 dá 0,10x. Aqui multiplicamos
os dois valores pelo 0,015. Então, nós teremos mais x vezes 0,015, 0,015x, menos 1 vezes isso aqui dá 0,015. Isso aqui é igual a 14,935. Somando aqui esses dois valores, nós podemos fazer esse cálculo aqui separadamente. Nós teremos aqui 0,10 com mais 0,015. Observem que esse número tem apenas duas casas decimais, acrescento mais um zero para igualar. 0 com mais 5, 5, 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1, desço a vírgula, então terei que esse valor é 0,115x. É igual a, porque esse valor aqui vai para o outro lado, vai positivo. Então eu escrevo o 14,935 que já está lá, e esse valor passa positivo, 0,015. Então, eu terei que 0,115x é igual a... Soma esses valores. Então, eu terei 14,935 com mais 0,015. 5 mais 5, 10, vai 1. 3 mais 1, 4, com mais 1, 5. 9 com mais 0, 9. 14 com mais 0 dá 14. Então, isso aqui será igual a 14,950. Esse valor está multiplicando o x, então eu passo ele dividindo. Então, terei que x é igual a 14,950 dividido por 0,115. Para fazermos essa divisão, observamos as casas decimais. Aqui tem 3 casas decimais, então para assumir com elas, eu posso multiplicar aqui por 1000. E o mesmo eu tenho que fazer aqui embaixo. Multiplicando por 1000, a vírgula vem para cá. Então, eu terei 14.950 dividido por 115. E aí, basta fazermos essa divisão e encontramos o nosso resultado. Então, eu terei 14.950 dividido por 115. Pego aqui 149. 1 vezes 115 dá 115. Subtraio. 9 menos 5, 4. 4 menos 1 dá 3. 1 menos 1 dá 0. Desço aqui no caso o 5 e faço a divisão. 345 dividido por 115 é igual a 3. 3 vezes 115 dá 345. Sobra 0. Como sobrou só esse 0, posso adicionar ele aqui e finalizar minha divisão. Então, a minha resposta aqui será 130 tábuas. Atividade 10. As escalas de temperatura Kelvin e Celsius têm uma correspondência no ponto de gelo e ponto de ebulição, conforme apresentado na tabela a seguir. Qual é a temperatura correspondente na escala Celsius para uma temperatura de 400 Kelvin? Considere o quadro abaixo para resolver o problema. Na atividade 10, nós temos um quadro que mostra o ponto de gelo e o ponto de ebulição para as escalas Celsius e Kelvin. Na escala Celsius, o ponto de gelo é de 0 grau e na escala Kelvin é de 273 Kelvin. O ponto de ebulição na escala Celsius é de 100 graus e na escala Kelvin é de 373 graus. Então, se eu quero descobrir na escala Celsius, basta eu fazer a temperatura Kelvin, posso chamar de TK, menos 273 graus, ou menos 273. Bom, aqui nós temos que descobrir quando a temperatura Kelvin é de 400 graus, qual é a temperatura Celsius. Bom, da seguinte forma, a temperatura Celsius
será a temperatura em Kelvin, no caso é 400, menos 273. Quando fazemos esse cálculo, nós obtemos 127, no caso como é Celsius, então são 127 graus Celsius. Atividade 11. É uma questão do Enem 2016. O índice de massa corporal, IMC, pode ser considerado uma alternativa prática, fácil e barata para a medição direta de gordura corporal. Seu valor pode ser obtido pela fórmula IMC é igual a massa dividida pela altura ao quadrado, na qual a massa é em quilograma e a altura em metro. As crianças, naturalmente, começam a vida com um alto índice de gordura corpórea, mas vão ficando mais magras conforme envelhecem. Por isso, os cientistas criaram um IMC especialmente para as crianças e jovens adultos, dos 2 aos 20 anos de idade, chamando de IMC por idade. O gráfico mostra o IMC por idade para meninos. Uma mãe resolveu calcular o IMC de seu filho, um menino de 10 anos de idade com 1,20 m de altura e 30,92 kg. Para estar na faixa considerada normal de IMC, os valores mínimo e máximo que esse menino precisa emagrecer em quilograma devem ser, respectivamente. Bom, para resolvermos essa questão, nós devemos primeiro analisar o gráfico. O IMC ideal para uma criança de 10 anos de idade deve ser entre 14 e 18. Então, nós deveremos obter esses valores quando calcularmos esse IMC. Vamos determinar quais massas correspondem a esses valores. Atividade 11. Para calcularmos o IMC, usamos a seguinte fórmula: a massa dividido pela altura ao quadrado. Na questão, a criança tem 10 anos e a altura de 1,2 metros. Nós queremos que o IMC dela seja o ideal e pelo gráfico ele deve estar entre 14 e 18. Para que o IMC seja 14, nós deveremos ter, a altura já é 1,2 metro, o IMC 14 e a massa é X. Aí, para determinarmos essa massa, utilizamos a fórmula. Então nós temos o seguinte, que o IMC vai ser igual a massa X dividido pela altura ao quadrado, 1,2 ao quadrado, e isso deverá ser igual a 14. Bom, nós fazemos esse cálculo primeiramente, 1,2 ao quadrado, ou seja, 1,2 que multiplica 1,2. Primeiro multiplicamos ignorando as vírgulas. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somamos. Terei 4, 4, 1. Agora vamos precisar das vírgulas. Observamos aqui que esse valor tem uma casa decimal, ou seja, um número após a vírgula. O mesmo para o segundo. Então são um total de 2 casas decimais que o meu resultado final vai ter, ou seja, 2 valores após a vírgula. Então, nós teremos aqui o seguinte, que x dividido por 1,44 é igual a 14. 1,44 está dividindo o x, eu passo ele para o outro lado multiplicando. Então, eu teria o seguinte, que x é igual a 14 vezes 1,44 e faço essa multiplicação aqui. 1,44 multiplicado por 14. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16, 1, 17, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Somamos 6, 7 com mais 4, 11, vai 1. 5 com mais 1, 6, com mais 4, 10, vai 1. 1 mais 1, 2. Observamos que esse valor tem 2 casas decimais, esse não tem nenhuma, então o meu resultado terá 2 casas decimais, ou seja, 2 valores após a vírgula. Então,
eu tenho que o meu x é igual a 20,16 kg para que ele obtenha o IMC igual a 14. Agora nós vamos determinar qual será a massa para que o IMC seja 18. Então, aplicamos a fórmula. Temos que a massa dividido pela altura ao quadrado, 1,2 ao quadrado, tem que ser igual a 18. Então, nós teremos, que já resolvemos isso, né? Nós teremos que y sobre 1,44 é igual a 18. 1,44 está dividindo, eu passo multiplicando. Então, terei que y é igual a 18 vezes 1,44. Vocês vão proceder da mesma forma para resolver essa multiplicação. 18 vezes 1,44 é igual a 25,92. Essa criança que pesa 30,92 kg, para ficar com a massa ideal, ela deve obter uma massa que esteja entre 20,16 kg e 25,92 kg. Então, o máximo que ela irá perder será 30,92 menos 20,16. Fazemos essa conta aqui. 30,92 menos 20,16. Vírgula abaixo de vírgula. 12 menos 6, 6. Que fica 8. 8 menos 1, 7. 0 menos 0, 0. 3 menos 2, 1. Então, o máximo que ela precisa perder é 10,76 kg. Fazemos esse cálculo para obtermos o mínimo que ela irá perder. Nesse caso, 30,92 menos 25,92 é igual a 5 kg. Nesse caso, temos o valor mínimo que essa criança deverá perder para estar com o IMC ideal. Então, nossa resposta está na alternativa D.